das nossas vidas mesmo, é o bebê reborn, essa dificuldade de lidar com frustração, enfim, a gente vê que as coisas não estão tão desconectadas, né? Porque a gente está vivendo com o ápice, né, do neoliberalismo, uma hiper desautorização de tudo que é minimamente razoável, né? E de todos os fundamentos. Um cara, gente, o cara é deputado federal. É surreal isso. Ele está lá fugido, né? Como você colocou muito bem, ele está lá fugido, né? Ele não está lá exilado, obviamente. E assim, e como isso é natural, isso não é problematizado. E ele fica de lá organizando a extrema-direita aqui no Brasil, né? E tá tudo bem. E as instituições, elas não se colocam. Isso passa uma mensagem para a população, né? De erosão da democracia, de erosão do sistema político, né? É muito. Eu vou dizer, a gente está vivendo eu acho que é um ápice da desorganização, né, com o neoliberalismo Uhum. social, política, e assim, Kiko, ainda bem que a gente tem o presidente Lula. Imagina se não fosse Lula presidente nesse momento, né? Imagina se Lula não fosse presidente nesse momento. Mas é surreal. Como esse cara ainda tem protagonismo. É. Mas é aquela coisa, é identificação, né? É por identificação. É Uhum. a massa. Agora, você viu como a mídia brasileira ela acaba servindo de escada para esse tipo de comportamento Exatamente. desses delinquentes, porque era uma cascata o tempo todo, né? Esse negócio do relatório da OEA. O tal do Sam Pancher, quando faz a entrevista com o Pedro Vaca, está tentando pressionar contra o Supremo Tribunal Federal para botar a pilha, claro, nessa fogueira bolsonarista. E assim com a mídia de maneira geral, com as coisas que esse estúpido do Eduardo faz e o pai dele também. O Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o UOL anteontem, que é uma vergonha. Ele agradeceu o Josias de Souza no final, o que é um atestado da incompetência e da má fé do Josias. Eu teria vergonha de ser cumprimentado pelo Bolsonaro. Bolsonaro, muito obrigado, parabéns pela entrevista. Ele fala, errei, deu ruim aqui, né? Porque é um bandido e você não pode ser mole com um bandido. Golpista, você vai lá e, sei lá, faz o que o Josias fez, levantou a bola para o Bolsonaro cortar. No final ele agradece. É a normalização. E quando o Eduardo vai lá e fala, diz que falou com não sei o quê, teve reunião com sei lá quem, né, junto com o Paulo Figueiredo, que é neto do general Figueiredo, um sujeito foi condenado, era considerado foragido nos Estados Unidos por conta de um golpe que ele deu num esquema com o Trump, num condomínio na Barra da Tijuca, em que os dois eram sócios, há coisa de 20 anos. Tá? É bandido. No entanto, a mídia brasileira dá vazão para esses caras falarem, né, que estão, sei lá, conversando com gente do governo Trump que vai entrar aqui no Brasil, vai tirar o Alexandre de Moraes pelo cos da calça, assim, e dar um chute na bunda dele, que nem desenho animado, ou como se a gente tivesse nos anos 60, como se eles É, pudessem entrar aqui. E a imprensa brasileira, ao invés de discutir de verdade o quanto que isso é uma conversa absolutamente inadequada, anti-patriótica, imoral, antiética, um é, caso assim de traição à pátria mesmo, que deveria levantar a indignação. Não sei, né, o repórter é um idiota. Esse Sam Puncher aí o cara que, além de burro, é ambicioso e não tem muita noção e é mal intencionado também. E aí se junta essa turma toda, e ao invés de falar, né, parou aí. O Brasil, né, tem leis, o Brasil tem um judiciário próprio, tem um governo próprio, não dá para você levar a sério esse tipo de conversa golpista. Não, eles dão como notícia, como fato. Vai lá, né? O deputado Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, está fazendo o quê? Está tentando criar uma condição inexistente, porque não há como os Estados Unidos, e é isso que eles vendem,
prenderem o Alexandre de Moraes. O que eles podem fazer é caçar o visto do sujeito e tirar ou pegar os bens dele que, porventura, ele tenha em território americano. Que também, eu vou te falar, né, é um processo difícil, fizeram com pouquíssimas pessoas, você vai criar uma aresta diplomática, né? Então tem um monte de considerações que a mídia não leva quando traz esse noticiário para as pessoas. E aí um bando de otário cai nessa e começa a levar a sério. Diga lá. Eu já tinha comentado aqui sobre o Josias e vou comentar de novo, porque assim, eu lembro que você, inclusive, já fez elogio. Ele é uma pessoa preparada, né? Você já fez elogio o preparo dele, ele é uma pessoa preparada, mas assim, eu acho, sinceramente, Kiko, que Josias de Souza é um assim, dos jornalistas mais deletérios, sabe, na atualidade. Eu acho tão preocupante. Olha, eu assisto razoavelmente, né? E ele recorrentemente ele traz a tese da polarização política. E sempre ele puxa para a questão de Lula. Está falando qualquer coisa, ele puxa para Lula e associa alguma coisa de corrupção, sabe? Ele sempre, assim, é impressionante como ele tem um dom de colocar Lula onde não é para discutir nada em relação a Lula, ele coloca Lula e ele faz uma crítica a Lula. Ele sempre vai fazer uma crítica a Lula, sempre vai fazer uma crítica ao PT e sempre dentro dessa perspectiva da polarização política. Eu acho bem preocupante, até porque ele é preparado, né? Ele tem toda essa coisa a forma como ele se coloca, né, de um jornalismo de credibilidade, e assim, eu acho que ele, na atualidade, é uma das figuras assim do jornalismo que mais deletérias, sabe? Eu acho bem preocupante, bem preocupante. Esse aqui é o elogio do Bolsonaro. Ainda tem uma outra Madalena. Próxima oportunidade. Olha, eu quero confessar a excepcional impressão que eu tive do Josias. Tá vendo? Eu te falei. Na telinha é horrível. Pessoalmente 10. Eu tinha avisado o presidente que o senhor... É horrível que o Josias é feio ou não? Não, né? Na telinha é horrível, o que significa isso? E o Josias, como disse o Pedro, é gordão, né? Não, ele tá de camisa preta para disfarçar. Foi o Kiko que passou isso aí. A gente busca da melhor forma abrir esse espaço. E fica um convite para uma próxima oportunidade. Olha, eu quero confessar a excepcional impressão que eu tive do Josias. Tá vendo? Eu te falei. Na telinha é horrível. Pessoalmente 10.